paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao nosso canal Palavra de Deus Diária. Eu vou pedir a vocês mais uma vez que vocês me ajudem compartilhando este canal, para que nós possamos atingir o maior número possível de pessoas. Me ajudem com esse projeto e também não esqueçam de deixar um like, de deixar um comentário, porque tudo isso ajuda muito o canal. Hoje nós estamos aqui no capítulo 47 de Gênesis, quando José vai anunciar ao faraó que o seu pai e a sua família haviam chegado ao Egito. Ele veio, anunciou, disse para o faraó: olha, meu pai, meus irmãos, suas ovelhas, seu gado, suas vacas chegaram da terra de Canaã e eis que estão na terra de Gósen. Então ele tomou 5 dos seus irmãos, levou para a presença do faraó e o faraó perguntou para os irmãos dele: qual é o negócio de vocês? Eles disseram: nós somos pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. E falaram mais: nós viemos para peregrinar nessa terra, porque na nossa terra a fome é grande, não há comida, então nós te rogamos que o Senhor nos deixe habitar na terra de Gósen. Então o faraó falou com José dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, pois a terra do Egito está diante de vocês. No melhor que tiver dessa terra, você pode deixar habitar seu pai, seus irmãos, seu gado, tudo lá na terra de Gósen. E entre eles, eu sei que há homens valentes, você vai colocá-los por maiorais do gado. E Jacó abençoou o faraó. Olha que coisa linda, né? Simplesmente o faraó falou: pode usufruir de tudo dessa terra, coloquem maiorais em cada parte dessa terra e podem desfrutar da terra de Gósen. E Jacó disse a faraó: os dias dos anos... o faraó perguntou para Jacó: quantos anos você tem? Ele disse: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Foram poucos e maus. Olha o que Jacó falou: os dias da minha vida não chegaram aos dias dos anos da vida que meus pais tiveram. Não foi a mesma quantia. E Jacó então abençoou o faraó e saiu da presença dele. Então Jacó permitiu e foi habitar na terra de Gósen. José abençoou a seus irmãos, deu a eles a possessão da terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, que como o faraó ordenara. Esse Ramsés foi um famoso faraó do Egito. E José então pôde sustentar com pão todos os seus irmãos, toda a casa do seu pai e todas as suas famílias. Olha que lindo, né? Mas não havia pão em toda a terra. A fome foi aumentando, porque já era o 3º ano de fome, foram 7 anos, né? E no 3º ano, eles então vinham e ofereceram para comprar trigo todo o dinheiro que eles tinham. Todo mundo vinha e dava todo o dinheiro que eles tinham para comprar o milho, para comprar o trigo. Acabou o dinheiro. Não tinha mais dinheiro, ninguém mais tinha dinheiro. Já tinham comprado, gasto todo o dinheiro que eles tinham economizado. Então eles vieram para o José e disseram: dê-nos pão para que nós não morramos de fome, porque acabou o nosso dinheiro. José falou: não tem problema, vocês me dão o gado e eu fico com o gado de vocês a troco do milho, do trigo. Daí trouxeram para ele cavalos, ovelhas, vacas, jumentos. Sustentou aquele povo por mais um ano com o dinheiro do gado. Acabou o dinheiro de dinheiro, agora o gado. Muito bem, acabou aquele ano, o gado também não tinha mais gado para eles oferecerem para o faraó. E eles disseram para José: olha, nós não vamos ocultar de você, do meu senhor. O dinheiro acabou, os animais também acabaram, não tem nada a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Aí eles disseram: compra-nos a nossa terra a troco de pão. Olha só, primeiro o dinheiro, depois o gado, agora a terra. E assim José comprou toda a terra do Egito. Olha como que o José enriqueceu o faraó. Agora ele comprou toda aquela terra do Egito por conta do estoque
de milhos que ele havia feito no tempo das vacas gordas. A importância de você guardar bastante, de você não ser uma pessoa que gasta todo o dinheiro que você ganha. Você tem que ter uma gordurinha extra, você tem que ter um dinheirinho guardado, para que você, no tempo das vacas magras, você não passe tanta necessidade. Você sabe que isso serve não só para a vida física, mas para a vida espiritual? Você tem que estar sempre abastecido dessa palavra, porque no dia que você precisar recorrer ao Senhor, você tem essa palavra armazenada o suficiente no seu coração para você poder usá-la, para você poder entrar na presença do Senhor com tudo aquilo que você já guardou no seu coração, com toda a riqueza dessa palavra que você já acumulou no seu coração. Você entende isso? Porque tem gente que fala assim, eu tenho tanta fé. Tem fé, a fé só vem de um jeito, de ouvir e ouvir essa palavra. Então, se você não ouve, se você não conhece, se você não se interessa, se você não estuda, a hora que você precisar da sua fé, aonde é que ela vai estar? Em lugar nenhum. Não dá tempo de você correr atrás da fé para conhecer toda a palavra de Deus em um mês, em uma semana, porque geralmente quando você chega na presença do Senhor precisando de um milagre, você precisa usar toda a sua fé para que você consiga o milagre do Senhor. E a fé, ela é cumulativa. A fé vem todo dia, de pouquinho em pouquinho. Ela vai se acumulando no seu espírito. E o seu espírito fica fortalecido. Para quê? Para que na hora do baque, para que na hora da tragédia, para que na hora da angústia, na hora da necessidade, você saiba como recorrer ao Senhor. Porque você só pode recorrer ao Senhor usando essa palavra, usando a fé. E a fé nada mais é do que essa palavra aqui, instaurada totalmente no seu coração. Eu não sei nem por que eu falei isso, mas enfim, o Senhor deve ter os seus motivos. Assim, então, ele comprou toda a terra do Egito e o povo, ele fez passar por toda a extremidade da terra do Egito, de uma a outra extremidade, e comprou tudo. Só não comprou a terra dos sacerdotes, porque a terra dos sacerdotes, eles tinham uma porção do faraó. Então, a terra dos sacerdotes, ele não comprou. Então, José disse ao povo, eis que hoje eu comprei toda a terra, e aí vocês vão ter para sempre a terra, vocês podem semear nela. Porém, vocês vão me dar um quinto das partes para o faraó. Então, 4 partes que vocês semearem é de vocês, e uma parte, 1/5 dela é do faraó. Isso corresponde, alguém sabe porcentagem? Será que 25% ficaria para o faraó? Eu preciso fazer essa conta, mas eu creio que está 20%. 20% eu creio, ficava para o faraó. O resto, tem gente que reclama de dar 10% para Deus, né? Se você não der os 10% para Deus, sabe quanto que o diabo vai tomar de você? Em doença, tragédia, desgraça? 100%. Então, os 10%, não negocia com o Senhor, não. Dá livremente, dá com amor para o Senhor, porque Ele é digno. Mas se você não quiser dar, se você quiser reter, se você quiser comer a semente, na hora que você precisar da semente, você não vai ter. Só isso que eu vou te falar. E aí eles disseram, a vida nos tem dado, agora achemos graça aos olhos do meu Senhor, seremos servos do faraó. E José pôs isso por estatuto, até hoje, sobre a terra do Egito, que o faraó tirasse 1/5. Só da terra dos sacerdotes é que ele não tirava nada. E assim, ele habitou na terra do Egito, eles tomaram possessão da terra de Gósen, e ali eles multiplicaram, eles se tornaram um povo muito grande. O povo de Israel, que foi habitar ali, se tornou um grande povo. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. E aí, os dias da sua vida foram 147 anos. Então, ele chegou lá na terra do Egito com 130, viveu 17 anos lá, e agora com 147, ele estava muito doente, certamente já para morrer. Então, ele chama o José,
E ele fala: olha, eu peço que você use de beneficência comigo e você faça uma coisa por mim. Não me deixa ser enterrado no Egito. Me enterre na minha terra de Canaã, para que eu vá no mesmo jazigo dos meus pais. Por isso, você vai me sepultar lá em Canaã. E ele disse: eu farei conforme a tua palavra. José prometeu ao pai: eu vou enterrar você na sua terra, não vou enterrar você no Egito. E ele disse: jura-me. E ele jurou. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então aqui nós temos essa história do tempo em que o José sustentou a sua família e como ele enriqueceu o faraó, comprando praticamente tudo que havia no Egito para o faraó e ajudando a manter a sua família viva, porque certamente que lá onde eles estavam, com a fome que estava sobre a terra, eles não teriam sobrevivido. Amanhã a gente volta com o capítulo 48. Gente, estamos quase terminando já o livro de Gênesis. É tudo muito rápido, a vida passa muito rápida. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te dê mais revelações dessa palavra. Essa palavra você precisa ler, reler, muitas vezes, para que o Senhor fale sempre ao seu coração, cada dia mais. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e te dê cada dia mais o conhecimento que você necessita dessa palavra. Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã com o capítulo 48.